Olá! O Personalidades de hoje conversa com uma figura ilustre da comunicação do sul do Brasil. Nada mais, nada menos do que Antônio Rosa. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer muito grande recebê-lo aqui em minha casa e poder passar esses momentos ao lado de uma pessoa que vem de uma família que mora no meu coração. E te confesso que ao te ver fazendo hoje televisão, chega a me comover. E eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque me lembro muito do Ari, o teu pai, a Beatriz, né? Grandes amigos da gente. Então, a gente, é claro que nós vamos conduzir, tu vais conduzir o programa com o intuito de levar alegria ao público, ao povo que está nos vendo, né? Mas é que eu tinha que fazer esse registro, até porque você sabe muito bem da história da minha família com a história da tua família. Muito obrigado por ter vindo aqui, você, o Flavinho, a televisão, aqui no meu modesto lar, para registrar o que você desejar a respeito da minha vida profissional ou particular. Eu é que fico bastante emocionada porque o seu Antônio Rosa faz parte da nossa vida, da minha infância e aí ele está recordando um momento importante em que o senhor tinha esse encontro todo sábado no show da viola e que o papai era um dos jurados. Como é que era aquela época, assim, porque vocês eram muito conhecidos, muito, né? Era uma coisa extraordinária. Primeiro porque televisão no sul, aqui no sul de Santa Catarina era uma coisa nova, né? Claro. Foi a TV Eldorado foi pioneira aqui no sul. Então tinha uma audiência muito grande, não havia toda essa poluição de comunicação, rádio, televisão, rádio FM. Era uma coisa que trouxe uma expectativa muito grande à televisão. Então você fazia um programa na televisão, tanto que o Show da Viola, que você se referiu aí, onde o Ari era jurado, o Show da Viola foi um dos programas que teve mais audiência em Santa Catarina. Eu lembro que era uma religião, você saía na rua, todo mundo falava sobre Eram ídolos mesmo, assim, eram nossos ídolos. E era muito gostoso fazer, né? Porque a gente até desconhecia a televisão, eu já era profissional de rádio, mas na televisão era uma novidade, né? E como é que o senhor começou assim? Eu quero fazer rádio, eu quero fazer comunicação. De onde veio? Veio do vozeirão já? Não, eu sou filho de Araranguá, tu sabe? Né? Eu sou filho de Araranguá. E o meu começo foi na Rádio Araranguá. Tinha um amigo que era locutor, eu tinha uns 19 anos, eu acho. E ele sempre dizia para mim, tu tem que ser locutor de rádio. Eu já tinha essa tendência para ser, eu já queria ser locutor de rádio. Aí eu disse, mas como é que eu vou começar? Ele falou, não, eu vou te gravar e vou levar a tua voz para o nosso gerente ouvir. Porque na época precisava ter uma voz radiofônica, você tinha que ter boa dicção para ser locutor de rádio. Não era como hoje, hoje é mais fácil, né? Hoje qualquer voz entra no ar e tal, mas na época não. Tinha um padrão, assim. Tinha que ter um padrão de voz. Aí ele me gravou e trouxe para o Aristides Osteto, que era então gerente da Rádio Araranguá. Ele disse, não, mas eu preciso conhecer esse cara. Aí ele disse, não, mas tu conhece? Ele vem sempre aqui. É o Antônio. Aí o Aristides duvidou, ele me levou lá e disse, tá aí o homem. Ele disse, não, tu vai fazer o programa hoje, era um programa de esportes. Tu vai fazer hoje o programa com o Manuel, porque o meu nome era Antônio Manuel, na época, Antônio Manuel da Rosa, e o desse rapaz era Manuel Antônio. Não acredito. E chamavam ele de Escurinho, ele tinha uma voz muito bonita também. Aí, eu pensei, ele vai ficar comigo no programa, né? Tu vai fazer comigo, Toninho? Eu disse, não, sem problema. Entramos no estúdio, ele leu umas 2 notícias e... Ai, meu Deus! E vazou e deixou pra mim sozinho. Aí eu tive que conduzir, era meia hora, parece, noticiário esportivo. Terminei o programa e dali eu comecei a fazer alguns programetes na rádio, gravar o prefixo e tal, mas não era funcionário da rádio. Isso há quanto tempo? Isso foi em 66, por aí. 66, 67, por aí. Aí eu fui para Porto Alegre.
fui para Porto Alegre, não trabalhar em rádio, mas trabalhar numa outra empresa lá. E lá tinha uns catarinenses que cantavam e tal, eu sempre fui muito ligado ao gênero sertanejo. E a gente se encontrou por lá, até que um dia tinha uns caras fazendo um programa, gravando um programa naqueles gravadores enormes que tinha de rolo. E tinha um guri fazendo locução, daí eu não sei quem que estava comigo, não me lembro, mas quem é que estava comigo? Eu disse, não, esse programa aí quem tem que fazer é o Antônio. Aí os caras disseram, vamos experimentar, né? Aí eu fiz a apresentação, eles mandaram o rapaz embora na mesma hora. Tirou um fiquei com vergonha do cara. Eu não queria isso, né? Claro. Aí fiquei fazendo aquele programinha, depois fui para a Rádio Metrópolis, né? Lá, não sei se em função da minha voz um pouco privilegiada, acabei gravando para os caras gostaram e tal, e foi indo, e eu trabalhando nessa empresa. Aí eu me animei, eu disse, vai ver que a minha profissão é locutor de rádio. Aí vim um dia para cá, passei em Torres e fiz um teste ali, na Rádio Maristela de Torres. E fui embora. Um mês depois apareceu uma carta lá na empresa que eu trabalhava, para mim vir trabalhar em Torres. Aí abandonei tudo lá, pedi demissão na hora, né? E eu gostava demais do pessoal de lá, mas eles não queriam que eu saísse. Aí eu disse, não, é que eu gosto disso, e eu quero fazer isso, eu acho que eu vou me dar bem e tal. Aí me liberaram, vim embora para Torres. Foi ali que tudo começou. Minha carteira, a primeira carteira assinada foi na Rádio Maristela de Torres. Eu fiz um programa na Maristela de Torres também, há uns 6, 7 anos atrás. É verdade. Fiz um tempo lá, um semestre mais ou menos. Mas enfim, e o show da viola, como é que começou essa ideia, assim? Então, na Rádio Maristela foi que eu comecei a fazer programa de auditório em rádio. Não tinha televisão, se fazia no rádio. Então eu fazia no cinema, né? Da cidade. Cine Ronda? Cine Ronda. Eu tinha um programa, o nome era Passarela da Cidade, onde levava os calouros e tal, e enchia, porque na época aquele cinema de Torres ficava assim, lotado, não cabia mais ninguém. E era não sei se eram umas 2 ou 3 horas de programa, com prêmios para a galera e coisa, e brincadeiras, né? Foi um sucesso total. Aí eu já vim com essa experiência para a rádio em 74, naquela enchente grande que deu. E eles me contrataram pela minha voz. Eu fiz uns boletins de lá e tal, e o Antônio Luiz, então o gerente da Rádio Eldorado, me convidou para vir trabalhar aqui. O Evaldo Stopassoli, hoje dono da Rádio Araranguá, era diretor do Grupo Freitas. Foi aonde eu vim para a Rádio Eldorado. E ali eu comecei no rádio. Aí um certo dia eles estavam inaugurando a televisão e veio um diretor de rádio lá de São Paulo. E lá em São Paulo é o ninho do sertanejo, né? Seu Luiz Antônio. Aí ele disse para mim, ele me ouviu fazendo programa na rádio, programa sertanejo, mandou me chamar. Daí disse, vem cá, tu não gostaria de fazer esse programa na televisão? Disse, olha, para mim seria glória, né? Aí ele falou, não, então tu vai seguir, tu vai fazer um estágio na Bandeirantes, na época. Nós éramos afiliados à Bandeirantes. Aí eu fui para São Paulo, fiquei uma semana lá. Na época estava aquela novela no ar, O Todo-Poderoso. E aí a gente via, eu via as gravações lá, depois eu falava em casa onde é que eram gravadas. Tinha um túnel embaixo do prédio, que era uma novela meio mística, assim, um negócio e tal. Então eles escolhiam uns cenários meio engraçados, né? E aí eu achava uma graça, porque lá, tu vendo de perto o cenário, não é o que aparece na televisão. Claro. Parecia um túnel, um negócio e tal, e era só uma coisinha. Uma coisinha pequena lá embaixo do prédio e tal. E eu lembro que, eu cheguei em casa e contava que eu tomava café, eu fazia lanche com a Adinais Fati, o Quito Junqueira, tudo na mesma... Porque lá não há tempo para almoço, lá é tudo rapidinho. Tu vai lá, faz um lanche, já tem que gravar de novo e tal. E a artistada fica toda ali. Aí tinha um restaurante, um bar, no mesmo prédio da Bandeirantes, ali estava todo mundo junto ali. E nesses momentos, assim, o senhor pensava assim, eu lá de Araranguá,
que eu estou fazendo aqui? O senhor se sentia que era merecedor daquele momento de estar ali? Não, não. Esquisito? Não, eu achava a coisa mais gostosa do mundo. A gente delirava, o cara viajava, assim, né? Eu fui um cara que nasci no interior e sempre defendi muito e respeitei muito as minhas raízes. Uhum. Então, a minha índole já é essa de ser simples, né? Então eu achava realmente que era demais para mim. Pô, mas eu vim lá do meio do mato, estou aqui na TV Bandeirantes, porque na época televisão e coisa e tal, né? Hoje é tudo mais fácil e tal, né? Tinha hora que a gente parava para dar uma pensada, mas será que é verdade mesmo? E como é que aconteceu a escolha dos jurados do programa? Nós sempre, os donos, os proprietários sempre dão algumas dicas, né, dão algumas opiniões. E na época o teu pai, eu até não tinha, eu não sei nem se eu tinha amizade com ele, ele era muito chegado ao Grupo Freitas. E eles me sugeriram, convida o prefeito de Praia Grande, que ele é nosso e tal, nosso amigo. Aí eu convidei ele, depois teve outros que foram convidados pelos próprios proprietários, né? O Dr. João Cantovitz, que era de Criciúma, o Trumbim, que era um apresentador de programa sertanejo lá de Uruçanga. Aí tinha o Carlinhos Lacombe, que era cantor, compositor. Enfim, o pessoal, o Zé do Mato, que era de rádio, aí colocaram ele também. Então, de vez em quando, nós substituíamos algum, né? Eles tinham, porque aquilo aparecia muito, aí surgia o interesse de todo mundo, né? De vez em quando um ligava e queria participar, queria ser jurado. Então, quando era possível, eu perguntava para eles, e fulano? Não, fulano pode botar eu. Sabe, assim, para quem... Eu encontro muita gente, eu acho que não passa 2 semanas em que eu não encontro alguém que diz assim, tu é a Karen, tu é filha do Ari, o Ari do Show da Viola. Mas é muita gente que faz essa referência. Naquela época o programa era uma religião, né? Era uma coisa incrível, incrível. Todas as religiões. A música sertaneja, ela teve uma segunda via, assim, há uns 5 anos atrás começou essa coisa do sertanejo universitário e tal. E o que o senhor acha dessa modificação? Porque houve uma modificação na raiz da música sertaneja. Isso aí, essa transformação é uma coisa que é inevitável. Isso é coisa de geração. Nas gerações antigas nós ouvíamos Tunique Tinoco falando de mulher, falando tudo errado, era a música caipira. Depois a música virou música sertaneja. E teve uma influência muito grande, depois de Milionários é Rico, Chitãozinho Chororó, da música mexicana, que é sopros usados na música mexicana. Vieram para a música sertaneja versões com Pedro Benzé da Estrada, Tibagi Miltinho, começou a ir por aí, Tibagi Miltinho. E aí, à medida que o tempo foi passando, ela foi se transformando, né, até chegar nesse estágio aí do sertanejo universitário, né? Que é bem diferente. Para mim, isso aí não é música sertaneja. Eu também, eu concordo com o senhor. É alguma coisa universitária que não é sertanejo. Não é sertanejo. Não lembra aquela... Ontem eu estava vendo televisão e estava passando um desenho na programação, um desenho animado. E o bonequinho começou assim, as andorinhas voltaram. Mas era um desenho animado. Eu me emocionei com aquilo, que coisa linda. Que músicas que o senhor lembra, assim, poderia elencar umas 3 ou 4 músicas, assim, sertanejas históricas? Essa é uma delas, né? Já um sertanejo mais moderno, né? Mas aí tem coisa de Tunique Tinoco, Abre a Porta ou a Janela, Na Casa de Mané Pedro, com Tunique Tinoco, tinha Moreno e Moreninho, que eles consideravam a dupla mais desafinada do Brasil. Também tinha algumas músicas, bastante, que eu não lembro de todas agora. Tunique Tinoco, Moreno e Moreninho, Lio e Léo, Zico e Zeca. Alguns desses já morreram. Vocês tinham um LP, não tinham? Vocês lançaram um LP, né? Nós lançamos 2 LPs. E o senhor não tem aquela capa? Aqui não tem, eu acho que lá no sítio deve ter, né?
Ah, isso seria ótimo. Não tem. Nós temos mais uma outra oportunidade, nós podemos... Inclusive tem... Eu tenho lá, eu não sei se está não, está no disco, sim, os jurados, né? Tá, porque eu me lembro da camisa do papai, aquele barbudão assim. Tá os jurados no primeiro, acho que foi no primeiro LP. No primeiro LP estão os jurados e as 12 duplas que fizeram parte do LP. O senhor sabe que o senhor não mudou nada fisicamente, né? Bastante, eu mudei a vontade de tudo. Não, o senhor não mudou. Talvez o telhado diminua um pouquinho subisse só. Mais ou menos uns 120% no meu conceito. Mas olha, o senhor não mudou nada. Se eu passasse pelo senhor hoje, eu saberia que é o senhor. Aliás, eu levei um susto, porque a vida foi, o senhor voltou para a mesma rádio onde teria começado, que foi na Rádio Araranguá. Exato. Que tem ainda hoje, nos sábados, o Show da Viola. O Show da Viola. Depois, como era uma marca minha, eu passei a usar no rádio. Já usei lá em Criciúma e passei a usar no rádio, que era uma marca nossa, né? Mas não concluímos o negócio do Show da Viola. Ah, tá, vamos lá. Eu fiz o estágio lá, voltei uma semana depois, só para não deixar ouvir, claro, o Show da Viola, como é que foi. Aí chegamos, o seu Luiz Antônio disse, e daí, o que tu achou? Eu disse, não, vamos fazer o programa, eu já vi como é que é feito e tal. E tinha um programa da Bandeirantes que era Som Verde, era o Carlitos Martins que apresentava Tunique Tinoco na época. Aí eu fui jurado do programa lá, fiquei uma semana. Aí o seu Luiz Antônio, vamos fazer então um programa de meia hora. Eu disse, não, né, seu Luiz, vamos fazer um programa de televisão não, nem meia hora, eu queria 15 minutos. Nossa. Grava um piloto de 15 minutos. Eu disse, não, seu Luiz, pelo menos uma meia hora, então. Será que não vamos ser vaiados? Não sei o quê. Eu disse, não, o pessoal gosta de sertanejo. Aí gravei, eu peguei o que eu tinha de melhor aqui, nosso, né? E as duplas que eu tinha e tal, fizemos um programa de meia hora, ele olhou, gostou e falou, vamos pôr no ar, mas ele com medo, né? Colocamos no ar sábado ao meio-dia, entupiu a central telefônica. Pá. Foi assim uma coisa de louco, e nas ruas, comentários assim. Foi uma coisa de louco a audiência. E dali pra frente houve época que nós tivemos 3 horas de programa, ao vivo. Nossa Senhora. E aí mudou, tinha época que nós fazíamos sábado, tinha época que passava para domingo de manhã e tal, mas sempre com bastante audiência. Vocês foram pioneiros em várias coisas, nessa programação ao vivo de muito tempo, né, que o Faustão hoje faz, parece como vocês faziam. A questão do júri, da pessoa estar ali, como é que a gente diz, está concorrendo? Não, ele é um... Calouro, né? E uma coisa que é formidável, que hoje está todo mundo voltando e querendo fazer, que é uma coisa, a mídia regionalizada, né? Exato. Que era nosso, eram pessoas da nossa sociedade, exato, né? E depois disso, ficou um tempão assim, a gente só recebendo notícias de Florianópolis e Porto Alegre e tal, sem... Exato, aí entram os grandes grupos, né? Por exemplo, a RBS comprou a TV Eldorado, já não tem mais espaço porque é a Globo que domina, a Globo que determina quais são os horários que podem ser usados, né? Uma vez chegaram a conversar comigo, a RBS, para fazer o Show da Viola às 6 horas da manhã, de um programa de 15 ou 20 minutos. Eu disse, não, 6 horas da manhã, não me interessei. Mas eles ficaram muito admirados de eu não querer fazer na RBS o programa. Eu disse, não tem nada que mostrar para ninguém, eu tenho que ser alguma coisa... que seja bom para mim também, claro. Né? Não vou... Aí não fizemos, mas nós tivemos o Show da Viola na TV Eldorado uns 16 anos. Sério? Foi tudo isso? 16 anos. É porque realmente era muito bom. E de Santa Catarina não teve lugar que eu não tivesse ido. Depois nós passamos a gravar fazer, né? itinerante. Aí esses municípios aqui do Vale mesmo, todos os municípios nós fizemos, e até mais que 1, 2 vezes. Araranguá eu gravei inúmeras vezes, Praia Grande, Jacinto Machado, Meleiro, não teve município que a gente não gravasse. Agora sim, ó. E pra lá também, até em Joinville eu gravei. Barbaridade. Para te ter uma ideia, eu tinha um patrocinador nacional que era uma revenda de semi-joias,
A sede era em Curitiba. Na época ele pagou um dinheirão nós nos deslocamos daqui com uma baita de uma equipe, a televisão toda. Ele alugou um hotel só para nós lá. Ficamos lá uns 3 dias. Eu fiz um programa lá com entrega, sorteio de 2 automóveis desse patrocinador para as vendedoras. Foi uma coisa muito bonita. Ele deu uma estrutura muito grande, né? O cenário do programa, ele vendia semijoias. O cenário do programa ficou só de semijoias, brinco, correntes, uma parede inteira, mas uma parede enorme de um teatro, né? Só com joias. Então ficou muito bonito. Agora, num programa ao vivo acontecem coisas imprevistas, né? Óbvio. O que o senhor lembra, assim, de algumas circunstâncias engraçadas ou esdrúxulas, umas coisas que aconteceram assim? Não, me lembro de várias e tem até um rapaz, um personagem que até hoje vive aí, é um músico sensacional, uma pessoa muito simples, que eu gosto demais, que mora hoje aqui no Sombrio. Ele era muito nervoso e nós estávamos fazendo o programa ao vivo e o cenário eram bananeiras. Aí ele começou a cantar e tocar e no meio da música ele desmaiou, ao vivo. Ai, ele desmaiou e caiu. Caiu, aí eu fiz um sinalzinho, a câmera fechou em mim, né, e eu com a outra mão fazia assim. Eu sei que eu olhei com o rabo dos olhos assim, eles estavam tirando ele pela perna, arrastado do cenário. Coitado do Vilmar. Mas apareciam coisas assim que eu duvidava, né? Nós estamos gravando em Tubarão, um ginásio lotado, coisa de 10 mil pessoas naquele ginasiano de Tubarão. E ali eu apresentei a dupla, os caras chegaram cantando ao vivo. Eu olhei e o câmera abandonou a câmera e fez assim pra mim. Ah, meu Deus. Fez assim pra mim, aí eu parei a gravação, só deve ter acontecido algum problema técnico, né? Falei pro público no ginásio e tal. E ele sumiu. Sumiu de lá, de repente. Ele voltou, eu fui lá. O que aconteceu, meu amigo? Ele disse, não, nada, eu só fui no banheiro. Ai, meu Deus! Eu disse, como é que 10 mil pessoas! Como é que é? Fui no banheiro. Não faz uma coisa dessa. No meio do programa, os caras... Então tu fizesse isso no intervalo. Claro. Né? Eu pensei que não tinha importância. Tu vê a inocência do coitado, né? Ai, meu Deus! E outro dia lá perto da tua terra. Essa aí foi boazinha também. Na festa do colono de São João do Sul. São João do Sul. Gente no parque, assim. Tem um parque lá, né? Mais lotado, só via gente. E eu ali, e conversa com o prefeito, e anota um negócio que o cara quer que diga. Tu sabe que tu tem que fazer o que os caras, os pagantes, os patrocinadores querem. Tu tem que... E eu anotando ali, nome de dupla, chegava um e não sei o que, Antônio, tu não pode esquecer do fulano que é meu parceiro e tá aí, não, tudo bem. E eu dele anotar, e no palco, o palco tinha 1 metro mais ou menos de altura, um cara, eu tava bem na beirada do palco, um cara me puxando pela calça, assim. Aí eu só fazia assim pra ele com a mão, mas não tinha começado. E o cara me puxando pela calça e tal, umas 4, 5 vezes. Aí chegou uma hora, eu pedi licença aos amigos, aí eu olhei para baixo. Pois não, cidadão, pode falar? Dizer assim, ô Antônio Rosa, onde é que tem um banheiro ali? Não pode. Não pode. Onde é que tem um banheiro? Daí eu pensei 2 longos segundos e falei para ele, na casa da tua mãe. Tu vai, a tua mãe não mora aí perto? Vai na casa da tua mãe que tem um banheiro. Ele se queimou, ficou bravo, disse, rapaz, tem mais de 10 mil pessoas no parque, tu veio perguntar para mim, o apresentador, onde é que tem um banheiro, rapaz? Ele ficou meio engraçado assim, saiu. Essa aí eu nunca esqueci. Não dá nem para acreditar que seja verdade o negócio. Mas acontece cada coisa. Teve alguma vez assim de estar ao vivo e tirar do sério, assim, uma coisa que deu errado e que foi sério, assim, que não foi... Me lembro de alguma coisa assim, erros, por exemplo, da equipe, né? Microfone desligado, o cara que atuava no som, essas coisas me indignam, eu fico louco. Se eu estou apresentando um programa que os caras fazem as coisas erradas, saí muitas vezes, É por isso que eu... Som alto, som baixo demais.
É por isso que o Show da Viola sempre teve um padrão altíssimo. Quem não conheceu realmente perdeu um programa de altíssimo nível, uma coisa que nunca mais se viu, né, na televisão aqui no nosso sul. A gente vai para um breve intervalo e volta já já conversando com o seu Antônio Rosa. Não sai daí.